nasce um inquérito policial, ou por uma denúncia, né? Ou por uma prisão em flagrante, e aí gera um inquérito, e aí do inquérito conclui-se, vai para o indiciamento, o delegado indicia, estou resumindo aqui para vocês entenderem. O delegado indicia, o Ministério Público denuncia, e aí o juiz recebe a denúncia, manda citar, para que nesse momento estabelece o contraditório, para que os envolvidos, os denunciados, possam se defender daquilo que eles estão sendo acusados. Passando essa fase, não estou falando de júri, estou falando de um procedimento comum, tá? Passando dessa fase, você tem as audiências de instrução e julgamento, né? A colheita de prova, a produção de prova, depoimentos, né? O depoimento da vítima, das testemunhas, dos acusados. E aí, alegações finais, depois de tudo que houve, né? O resumo de tudo vai parar numa alegação final. E nessa alegação final, o juiz vai receber tanto o Ministério Público, a defesa sempre fala por último, e aí ele vai dar a decisão dele, seja de absolvição, seja para condenação. Houve sentença? Perfeito. O advogado é intimado, a parte é intimada, o Ministério Público é intimado, para que a gente se manifeste se vai recorrer ou não. Recorrer, nós estamos falando de recurso de apelação. Estou resumindo, existem outros recursos, né? Outras formas de impugnar, você tem embargos de declaração, mas enfim, estou só avançando um pouco mais para as pessoas entenderem de uma forma mais sintetizada. Você tem a apelação, que é quem que analisa a apelação? São os desembargadores. Após essa apelação ser analisada... Aí já é a segunda instância, É a segunda instância. Aí você vai para o STJ ou o STF. Dependendo da matéria, você tem que propor de forma simultânea, né, o recurso. Mas pode ir para o STJ e depois ir para o STF. Né? Então você tem matérias que aí você vai um recurso ordinário, constitucional, um recurso extraordinário que é para o STF. Entendeu? Então, assim, o processo ele só termina quando tem uma certidão de trânsito e julgado do processo. Até lá o cara, por exemplo, foi condenado na primeira instância e cabe recurso, ele não é esqueci o termo, não é que é condenado, né? Ele não fica preso. Por exemplo, vou usar o exemplo do Sérgio Cabral. Certo. Como não tem sentença, né, ele conseguiu habeas corpus, né, porque cabe recursos ainda, né, mesmo ele tendo sido condenado a 300 anos lá na primeira instância, como cabe ainda os recursos, ele ganhou habeas corpus, e ele, esqueci o nome. Excesso de prazo? São coisas assim, né, ele só seria condenado mesmo, volta pra dentro da cadeia depois que rodar tudo, né. Ele só seria submetido à prisão no trânsito julgado. Mas aí assim, cara, a gente tá falando aqui de processo e existem inúmeros detalhes nessa questão que você está levantando. A prisão em flagrante ocorre. Se é possível, na prisão em flagrante, estabelecer a fiança, ele já começa a responder o processo de liberdade. Tá? Ou, se aquele flagrante, não houve flagrante, apenas o inquérito, e aí conclui o inquérito, o delegado não pede a prisão, ou ainda que o delegado venha pedir a prisão, o Ministério Público também concorda, pede também, reitera, né, o pedido de prisão, mas o juiz nega. Perfeito, ele vai responder o processo de liberdade. Mas vamos falar daquele que está preso, né? O que foi preso em flagrante, um crime, né, que ultrapassa aí aos 10 anos, 12 anos de prisão. O que vai acontecer com ele? Ele vai responder a liberdade? Provavelmente não. Ele vai ficar preso, né, até o trânsito julgado, ok? Ou até a sentença sair, estabelecer a pena, para que, se a pena for inferior a 8, a 4 anos, né, ele possa responder, né, o processo pela condição da pena aplicada. Então, a prisão em flagrante, ela pode ser convertida em prisão preventiva e durar isso, né, durante toda a pena aplicada na sentença. Entendeu? Quem vai administrar é a VEP, que é a Vara de Execução Penal. Compreendeu? Então, não necessariamente ele só vai preso no trânsito julgado. Porque às vezes ele já está preso, ele foi preso em flagrante. Ele vai continuar. Pô, mas ele nunca vai ser solto? Vai, ele vai ser solto. Ou pelo cumprimento da pena, ou quando não há o cumprimento da pena, há um excesso de prazo. Ou não justifica mais a prisão dele. Porque imagina que, de repente, houve uma busca e apreensão,
Há andamento em curso, acontece muito nas prisões temporárias, onde você prende de forma temporária para poder a polícia conseguir efetivar tudo aquilo que precisa naquela busca e apreensão, nas diligências, e aí depois perde aí o objeto da prisão temporária. Sim. Aí o que o juiz vai fazer? Espera sua parar. Já não existe mais a motivação que existia antes. E aí ele vai responder em liberdade. Entendeu? Então, assim, processo tem inúmeros detalhes. Não é tão simples assim, não. Por isso que a área criminal é tão complexa. Vamos lá.